Mamãe gritou, seu filho pegou os $10.000 que sumiram do cofre. Minha irmã explodiu, a gente viu ele perto do cofre. Meu filho ficou apavorado. Eu disse apenas, nada não, só deixei o pendrive com as filmagens de segurança em cima da mesa. 5 minutos depois, o rosto do marido dela ficou branco. Da primeira vez, tinha sido só $100. Mamãe achou que tinha perdido. O dinheiro estava na carteira dela de manhã, mas quando terminamos de limpar a mesa depois do jantar de domingo, tinha sumido. Ela comentou como se não fosse nada demais, mas o jeito que os olhos dela percorreram a sala dizia outra coisa. Ninguém falou nada. Apenas acenamos com a cabeça, mudamos de assunto e seguimos em frente. Na segunda vez, desapareceram $300 da gaveta do escritório do papai. Esse foi mais difícil de ignorar. Ele sempre trancava aquela gaveta, e só a família tinha acesso à casa. Mesmo assim, ninguém fez acusações. Apenas um silêncio desconfortável pairando no ar no próximo jantar em família. Na terceira vez, as coisas começaram a ficar estranhas. Sumiram $500 da bolsa da minha irmã Lauren. Ela disse que o dinheiro desapareceu enquanto estava no andar de cima trocando o bebê. Não falou abertamente, mas o olhar dela se virou para mim e pro meu filho, Mason. Foi aí que percebi que algo tinha mudado. Mason tem 11 anos, inteligente, quieto, adora desenhar e jogar videogame. Passamos muito tempo na casa dos meus pais. Depois do meu divórcio, eles começaram a me ajudar com as compras, as mensalidades da escola e, às vezes, até com o aluguel. Nunca foi dito em voz alta, mas eu sabia que Lauren guardava ressentimento por isso. E o marido dela, Keith, ainda mais. Depois daquele terceiro episódio, papai comprou um cofre daqueles pesados, à prova de fogo, que se parafusam na parede, com teclado digital. Instalou atrás de uma estante no escritório. Disse que só ele, mamãe, Lauren e Keith tinham o código. Nem eu, nem Mason. Tudo bem por mim. Eu só queria que o drama acabasse, mas não acabou. O dinheiro continuou sumindo. No começo, valores pequenos. Depois, quantias maiores. 2.000 de uma vez. E então, na semana passada, $10.000 sumiram de uma só vez. Tudo em notas de 100, limpinhas. Nenhum sinal de arrombamento, nada faltando na casa além do dinheiro. Naquela noite, ninguém encostou na comida. Só se ouvia o tilintar dos garfos e goles de bebida para preencher o silêncio. Papai ficava checando o celular. Mamãe mal levantava os olhos. Mason só mexia nas batatas no prato. Lauren e Keith estavam completamente calados, nem fingiam mais. E então, ontem, tudo explodiu. Estávamos na sala, o bebê dormia lá em cima, e a TV passava algum programa de culinária qualquer ao fundo. Eu estava ajudando a mamãe a separar as cartas do correio. Papai tinha ido até o escritório para conferir algo no cofre de novo. Foi então que mamãe se virou para mim e disse, seu filho pegou os $10.000 que sumiram do cofre. Assim mesmo. Sem aviso, sem introdução. Disse como se fosse um fato. Tudo parou. Mason tinha acabado de entrar do quintal. Ficou paralisado, como se o ar tivesse sumido da sala. Aí Lauren se meteu, a gente viu ele perto do escritório 2 vezes. Ele ficou olhando você abrir o cofre, mãe. Não finge que tá surpresa. Ninguém se mexeu. Keith manteve os olhos na TV, fingindo que não estava ouvindo nada. Eu não gritei. Não defendi meu filho. Não disse uma palavra. Em vez disso, peguei da bolsa um pequeno pendrive prateado. Coloquei bem no meio da mesa de centro. Disse que eram as filmagens. O último mês inteiro, câmera de movimento instalada no teto do escritório do papai, escondida dentro de um detector de fumaça falso. Com a permissão dele. Na verdade, foi ele mesmo quem sugeriu, depois do segundo grande roubo. Ele já não sabia mais em quem confiar. Toda vez que a porta do escritório abria, a câmera gravava. Toda vez que alguém tocava no cofre, gravava. E toda noite os arquivos eram enviados por e-mail para mim. Papai pegou o pendrive e foi direto pro escritório sem dizer nada. Eu fui atrás. Lauren chegou a se levantar, mas hesitou e sentou de novo.
Keith não se mexeu. Mason estava apavorado. Eu disse para ele esperar. Papai conectou o pendrive no computador. O arquivo estava nomeado com a data exata do dia em que os 10.000 sumiram. 5 minutos de vídeo e tudo ficou claro. A câmera mostrava ele Keith entrando no escritório às 2h14 da manhã, digitando o código do cofre, pegando os maços de notas de 100 e enfiando tudo numa bolsa preta. Com a naturalidade de quem já tinha feito aquilo antes. Ouvi o piso render atrás de mim. Quando me virei, Keith estava parado na porta, branco como giz. Não disse uma palavra, só virou as costas e saiu pela porta da frente. Keith não voltou para casa naquela noite. Depois que o vídeo terminou, ele simplesmente foi embora. Sem casaco, sem explicação, sem pedido de desculpas. A porta se fechou atrás dele e o som ecoou pela casa como um tiro. Lauren ficou parada, imóvel, segurando o celular como se ele pudesse dizer o que fazer. Mamãe murmurou algo sobre o bebê lá em cima e sumiu. Papai permaneceu diante da tela, vendo e revendo o vídeo, sem acreditar. Mason ficou em silêncio. Mais tarde, coloquei ele para dormir no quarto de hóspedes. Adormeceu abraçado ao ursinho de pelúcia, como fazia quando era pequeno e tinha medo de trovoadas. Quando voltei para a sala, a única luz vinha do monitor do computador. Papai estava sentado, olhando para o vídeo pausado, a mão de Keith dentro do cofre, o rosto dele perfeitamente enquadrado no canto da imagem. Vi o reflexo de papai na tela. Parecia mais velho do que nunca. Ele perguntou há quanto tempo a câmera estava lá. Respondi, desde agosto. Eu a tinha instalado numa tarde em que todos estavam fora. Mamãe tinha levado Mason ao parque. Lauren estava na consulta de pré-natal, e Keith supostamente estava trabalhando até mais tarde. Papai era o único que sabia da câmera. Nós dois concordamos que precisávamos de provas, de um jeito ou de outro. Ele apenas assentiu, sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, o carro de Keith tinha sumido. O celular dele ia direto para a caixa postal. Lauren estava sentada à mesa da cozinha, de hobby, rolando as mensagens no celular repetidas vezes. Os olhos vermelhos e inchados. Ela só me olhou quando coloquei uma xícara de café à frente dela. Perguntou se eu estava orgulhosa de mim mesma. Disse que eu não precisava ter armado para ele. Armado. Essa foi a palavra que ela usou. Eu respondi que não armei nada. O vídeo apenas mostrava a verdade. Ela não respondeu, mas dava para ver que ainda não acreditava nisso. Papai nos chamou para a sala de jantar por volta do meio-dia. Parecia exausto. A mesa estava coberta de impressões, quadros do vídeo, horários, até uma foto em que dava para ver a tatuagem de Keith enquanto ele pegava o envelope de dinheiro. Ele espalhou tudo como se fosse um julgamento. Mamãe não quis olhar as fotos. Ficou apenas esfregando as têmporas, em silêncio. Papai disse que não ia chamar a polícia. Pelo menos, não ainda. Mas que para Keith, tudo tinha acabado. Nada de ajuda, nada de acesso ao cofre, nenhuma conta compartilhada, nada. Disse que ia proteger a família primeiro. Depois se virou para Lauren e disse que ela precisava decidir de que lado estava. Lauren não respondeu. Só olhou para Mason, depois para mim, e voltou os olhos para os papéis. Naquela noite, Keith ainda não tinha aparecido. Na manhã seguinte, o cartão de débito de Lauren foi recusado na hora de comprar fraldas. Quando ela conferiu a conta, estava tudo zerado. Keith tinha sacado tudo, poupança, conta corrente, tudo. Foi ali que a ficha caiu. Ela se sentou no corredor, segurando o celular e repetindo o nome dele, baixinho, como se, dizendo várias vezes, ele fosse voltar. Naquela mesma noite, ela apareceu no meu quarto. Pediu para ver todas as gravações, cada arquivo. Eu não discuti. Abri a pasta no meu notebook e deixei ela assistir em silêncio. O quarto estava tão quieto que dava para ouvir a respiração dela, alta. No meio do vídeo, ela levou a mão à boca e começou a tremer. Não tinha sido só uma vez. Foram 3. Mesma bolsa, mesma rotina. Ela não queria acreditar, mas ali estava. Saiu do quarto sem dizer nada. Mais tarde, quando fui ver como ela estava, Lauren estava deitada na cama,
ainda com a roupa do dia, o bebê dormindo ao lado. A tela do celular acendia a cada poucos minutos, com mensagens de números desconhecidos, provavelmente os comparsas de jogo de Keith, ou quem quer que fosse que lhe devia dinheiro. 2 dias depois, ela entrou com o pedido de divórcio. Mamãe chorou quando soube. Papai não. Só disse que devia ter confiado no próprio instinto antes. Foi então que descobri mais uma coisa: um mês antes de tudo isso começar, Keith tinha pedido dinheiro emprestado pro papai $10.000. Disse que era para um investimento rápido. Papai nunca viu o dinheiro de volta. Agora tudo fazia sentido. O dinheiro que sumia não era coincidência. Keith vinha roubando para cobrir as próprias dívidas, tentando compensar o que tinha perdido no cassino. Lauren não falou comigo por um tempo depois disso, mas quando finalmente falou, disse as palavras que eu estava esperando: você tinha razão. Depois contou sobre a última mensagem que ele mandou para ela: diga à sua irmã que ela venceu. Logo em seguida, ele bloqueou o número dela. Keith desapareceu sem deixar rastro. Ninguém disse a palavra fugiu, mas era exatamente isso. Fugiu da responsabilidade, fugiu de Lauren, fugiu da bagunça que ele mesmo criou. Duvido que ele algum dia tenha imaginado que seria pego e menos ainda que seria eu quem o pegaria. Depois daquela última mensagem, diga à sua irmã que ela venceu, o número dele parou de funcionar. O Instagram sumiu. O nome dele desapareceu dos fóruns de poker online que papai encontrou quando começou a investigar. Era como se ele tivesse se apagado do mapa, limpado os rastros e se escondido debaixo da terra. Lauren desabou por uns 3 dias. Chorava de repente, como se tudo voltasse à tona a cada hora. Repetia que não entendia. Que sabia que as coisas estavam ruins, mas não tão ruins. Que amava ele. Que na noite anterior ele tinha segurado o bebê como se nada estivesse errado. E então, do nada, o choro parou. Ela ficou fria. Focada. Eu vi ela mudar diante dos meus olhos. Voltou a morar no antigo quarto. Recusou toda e qualquer oferta de ajuda. Começou a fazer tudo sozinha: fraldas, mamadeiras, lavanderia, procurar emprego. Não estava mais com raiva. Pelo menos, não de forma visível. Só não deixava mais ninguém chegar perto o suficiente para consolá-la. Mamãe lidou com tudo fingindo que nada tinha acontecido. Recusava-se a falar sobre o vídeo, mudava de assunto toda vez que o nome de Keith aparecia. Dizia que era uma fase difícil, como se ele tivesse quebrado uma lâmpada, e não roubado $10.000 e abandonado a esposa e o filho. O único que parecia enfrentar a situação de frente era papai. Uma manhã, encontrei ele na mesa da cozinha, laptop aberto, papéis espalhados. Estava ao telefone com o advogado, calmo, mas decidido. Estava cortando o Keith de tudo: seguro, testamento, procuração, fundo familiar. Tudo. Quando desligou, olhou para mim e disse: ele usou todos nós. Eu apenas assenti. Não havia o que dizer. Alguns dias depois, chegou uma carta. Sem remetente. Só nosso sobrenome rabiscado no meio do envelope, na caligrafia de Keith. Dentro, um bilhete: eu tentei. Juro que tentei. Sem explicação, sem pedido de desculpas, apenas um recibo de motel, de algum lugar perto de Reno. Sem número de quarto, só a data, 2 dias depois de ele ter ido embora. Lauren viu o bilhete e nem reagiu. Entregou pro papai e saiu andando, como se fosse uma lista de compras. Mais tarde, perguntei se ela queria conversar. Ela respondeu: falar o quê? Depois disso, começou a podar pessoas da vida dela como galhos mortos. Qualquer um que tivesse desconfiado de Mason, qualquer um que tivesse feito comentário venenoso sobre mim, qualquer um que a tivesse tratado como fraca por ter ficado tanto tempo com Keith, sumiu. Comecei a perceber que pequenas coisas também estavam mudando. Mason não queria mais subir as escadas sozinho. Parou completamente de falar sobre o Keith. Mesmo quando eu mencionava o nome dele com cuidado, ele mudava de assunto. Ainda era doce, ainda era ele mesmo, só que mais quieto agora. Eu sabia o que isso significava. Contei ao papai que estava pensando em levar o Mason a um terapeuta. Ele disse que era uma boa ideia. Depois fez uma pausa, tirou os óculos e disse algo que eu não esperava ouvir.
Eu achei que pudesse ser ele. No começo, eu não entendi. Olhou bem nos meus olhos e continuou. Quando o dinheiro começou a sumir, eu olhei pro Mason de outro jeito. Me odeio por isso. Não falei nada. Só deixei aquele pensamento lá dentro, porque doía, mas também porque, de certa forma, fazia sentido. E, para ser sincera, eu também tinha sentido isso no jeito que mamãe conferia a bolsa 3 vezes quando Mason estava por perto. No olhar da Lauren toda vez que algo desaparecia. Ninguém dizia nada. Mas pensavam. Eles pensavam que meu filho era um ladrão. Alguns dias depois, Lauren pediu para levar o Mason ao parque. Só ela e ele. Não explicou o motivo. Quando voltaram, ela entregou para ele uma sacola com 3 potes de sorvete chocolate, menta com chocolate e aquele sabor estranho de manga que ele adora e disse que ele tinha escolhido todos. Quando Mason foi para a cozinha, ela me olhou e disse: "Me desculpa." E eu acreditei. A vida não voltou ao normal depois disso. Mas começou a se reorganizar. Manhãs mais calmas, menos discussões, até jantares sem silêncios constrangedores. Ainda havia rachaduras, mas dava para sentir que estávamos colando os pedaços, devagar. Keith continuava desaparecido e, para ser honesta, ninguém queria que ele voltasse. Em outubro, a casa parecia mais tranquila, com aquele tipo de silêncio que vem depois da tempestade. Instável, mas em paz. Ainda evitávamos o assunto Keith. Ninguém dizia o nome dele. Era como se o tivéssemos apagado do ar. Lauren se adaptou à vida de mãe solo como se tivesse se preparado para isso desde sempre. Estava mais forte, mais firme, mas também mais doce com Mason. Mamãe ainda ficava em volta dele, como se tentasse compensar cada olhar desconfiado que já tinha lançado. Papai se mantinha ocupado consertando coisas maçanetas, venezianas, o portão, como se manter as mãos ocupadas fosse a única forma de não deixar a mente voltar para tudo que deu errado. A gente não estava curado. Mas estávamos resistindo. Foi então que papai sugeriu o jantar. Disse que precisávamos de uma noite para recomeçar. Algo que não fosse sobre consertar danos ou trocar silêncios passivo-agressivos, só um jantar em família. Sem fantasmas à mesa. Escolheu um domingo, como nos velhos tempos, e mandou mamãe caprichar. E ela caprichou: frango assado, batatas recheadas e o pão que o Mason tanto gostava. Ela até tirou do armário a garrafa empoeirada de vinho que guardava desde 2009. Mason ajudou a pôr a mesa. Lauren vestiu o bebê com um macacão cheio de pequenas estrelas douradas. Papai colocou seu relógio antigo. Parecia surreal, rimos mais do que eu esperava. Lauren e eu brincamos sobre as antigas viagens em família. Mason disse uma besteira sobre a testa do bebê parecer com a do Keith, e todos congelamos, depois caímos na risada. Foi o tipo de piada que só se faz quando algo horrível finalmente para de doer. Então, papai se levantou e trouxe uma pequena caixa de madeira. Colocou-a à minha frente e disse que aquilo estava atrasado. Dentro havia um cheque de $10.000. Fiquei só olhando. Ele explicou que não era um reembolso, era uma forma de reconhecer que tinham falhado com Mason por duvidarem dele. E que essa era uma maneira de mostrar que viam isso, que assumiam. Lauren parecia prestes a vomitar. Depois, levantou o copo e disse que tinha algo a confessar. Eu disse para mamãe que achava que era o Mason, ela admitiu. Semanas antes dos 10.000 desaparecerem. Eu não tinha visto nada. Só falei porque era mais fácil do que pensar que podia ser outra pessoa. Todos ficaram em silêncio. Mason nem levantou os olhos do prato quando disse: "Eu sabia." Aquilo quebrou o ar por um instante. Lauren sentou-se novamente e pediu desculpas não apenas por ter deixado Keith nos roubar, mas por ter deixado que ele roubasse nossa confiança também. Olhou para mim, depois para papai, e disse que tinha tido medo de encarar a verdade na época e que esse medo custou tudo a ela. Eu ia responder quando mamãe se levantou e olhou pela janela em direção à rua. Parou no meio do passo. "Tem alguém lá fora", disse. Todos viramos. Papai foi até a porta e a abriu. E lá estava ele, parado sob a luz da varanda, como se nunca tivesse ido embora, Keith. Mas ele não era o mesmo. Parecia um homem que tinha vivido no carro.
O rosto abatido, a pele amarelada, as roupas amarrotadas e largas. Um tênis rasgado, um buraco no dedão. Ele não falou, não acenou, só ficou olhando para casa, como se tentasse decidir se ela ainda era real. Lauren ficou imóvel. Mason se postou atrás de mim. Keith não tentou se aproximar. Tirou algo do bolso do casaco, caminhou até a metade da entrada e deixou cair no tapete de boas-vindas. Depois se virou e foi embora. Nenhuma palavra. Nenhuma explicação. Papai esperou até que ele sumisse, então pegou o envelope. Dentro estava uma bagunça: fichas de cassino, comprovantes de penhor, recibos de saque, anotações rabiscadas em guardanapos de bar e um cartão de hotel. Mas uma coisa nos gelou por completo. O comprovante de penhor era do anel de casamento de Lauren, aquele que ela tinha escondido no fundo do armário depois da separação. Aquele que nem sabia que estava desaparecido. Ele deve ter voltado à casa em algum momento, enquanto estávamos fora. Lauren ficou pálida. Nenhum de nós dormiu naquela noite. Ninguém disse uma palavra na manhã seguinte. Nem durante o café, nem enquanto o papai lia um jornal que claramente não estava lendo, nem enquanto Lauren arrumava a bolsa de fraldas do bebê para um passeio que nunca aconteceu. Até Mason parecia sentir que algo estava errado. Ficava perto de mim, observando todos, como se esperasse que algo explodisse a qualquer momento. O envelope que Keith deixara na varanda ainda estava no balcão, intocado. Só depois do almoço papai finalmente o pegou, abriu e começou a espalhar o conteúdo sobre a mesa de jantar. À primeira vista, parecia lixo: recibos dobrados, um cartão de hotel, um guardanapo amassado. Mas não era. Era o mapa da ruína dele. Recibos de cassinos de pelo menos 4 estados diferentes. Centenas, às vezes milhares de dólares gastos em poucas horas. Um comprovante de penhor de um Rolex que não era dele. 2 comprovantes de transferências bancárias para nomes que ninguém reconhecia, um deles de $4.000, enviado apenas 10 dias antes. E, no fim da pilha, o comprovante de penhor do anel de casamento da Lauren. Aquele documento caiu como uma pancada. Ela ficou parada, olhando para ele em silêncio. Não usava o anel desde a separação, mas o mantinha escondido no fundo do armário, dentro de uma caixa sob um monte de mantas do bebê. Nem tinha percebido que o anel desaparecera. Ele tinha voltado à casa. Não sabíamos quando, nem como, mas ele tinha entrado. Isso mudava tudo. Naquela mesma noite, papai mandou trocar todas as fechaduras. Não apenas chaves novas, fechaduras novas, trancas reforçadas, câmeras de segurança na frente e nos fundos. Eu fiquei com Mason enquanto o chaveiro furava o batente. Lauren ficou trancada no quarto, amamentando o bebê, o celular no silencioso. Mais tarde, papai chamou só a mim e a Lauren para o escritório. Fechou a porta e tirou uma pasta. Dentro, documentos legais, algo que o advogado dele havia preparado. Basicamente, era uma declaração formal de que Keith seria removido de todos os laços familiares, negócios, testamento, seguros, bens financeiros, direitos de acesso, qualquer designação de emergência, tudo. Papai entregou uma caneta a Lauren e disse: "Isso é permanente." Ela não hesitou. Assinou sem sequer ler. Depois olhou para ele e disse: "Garanta que ele nunca chegue perto do nosso filho." Ele apenas assentiu. Nós fizemos o mesmo. Até mamãe, que vinha arrastando os pés emocionalmente em tudo isso, finalmente despertou. Entrou no escritório sem que ninguém pedisse e disse ao papai que queria proteger a conta dela também. Tudo. Não queria descobrir, daqui a 5 anos, que Keith tinha usado o número do seguro social dela para abrir uma linha de crédito em Ohio. Foi a primeira vez que vi mamãe com raiva. Não triste, não abalada, furiosa. Naquela noite, Lauren entrou no meu quarto depois que Mason já estava dormindo. Sentou-se no chão, ao lado do cesto de roupa, me observando dobrar as camisas dele. "Eu acho que ele vai morrer em breve", disse. Falou como uma constatação, não um medo. Eu não disse nada. Não havia o que dizer. Ela continuou. "Não porque eu quero que ele morra. Mas porque eu acho que ele quer." Era o tipo de coisa que você só diz em voz alta quando já tem certeza de que é verdade. 2 meses se passaram. Nenhum sinal de Keith. Nenhuma mensagem, nenhum avistamento, nenhum novo envelope.
O Natal veio e foi. Tentamos fazer parecer normal luzes, árvore, presentes. Mason ganhou um caderno de desenhos do papai, e Lauren o surpreendeu com um conjunto de marcadores caros. Foi, provavelmente, o primeiro sorriso verdadeiro que vi no rosto dele em semanas. Então, 2 dias depois do Ano Novo, o telefone tocou. Era um número de Nevada. Papai atendeu. Era um policial de Reno. Tinham encontrado Keith em um motel. Overdose. Sozinho. Sem documentos, sem carteira, apenas um celular quebrado com uma única mensagem não enviada na tela. Achei que pudesse consertar. Lauren não chorou. Ficou sentada no sofá, com o bebê no colo, olhando para o chão. Enterramos Keith uma semana depois, em uma cerimônia silenciosa. Só nós. Sem fotos, sem discursos, sem música. O tipo de despedida que acontece quando alguém queima todas as pontes antes de partir. Enterramos Keith em uma quinta-feira. O céu estava cinza e opaco. Não havia música, nem slideshow, nem multidão de enlutados, apenas nós 5, de casaco, respirando ar frio. Um caixão fechado, uma lápide torta, e uma breve leitura feita por um padre que claramente nunca o conheceu. Até a terra parecia relutante em cair. Lauren segurou o bebê o tempo todo calma, sem expressão. Não parecia entorpecida, apenas esgotada. Era como se o luto tivesse acontecido muito antes, e aquilo fosse apenas um encerramento burocrático. Não houve recepção, nem flores, nem postagens online. Voltamos para casa em silêncio. Mas o silêncio não era paz. Não de verdade. A casa permaneceu imóvel por dias. Sem música de fundo, sem TV. Até Mason falava mais baixo, como se o volume da casa tivesse diminuído e ninguém quisesse perturbá-lo. Então, uma noite, acordei com o som de algo se quebrando. Encontrei Lauren na garagem, segurando uma moldura estilhaçada em uma mão e um saco de lixo na outra. Fotos de casamento, cartões de aniversário do Keith, o paletó dele. Ela estava jogando tudo fora, pedaço por pedaço. Olhou para mim por um segundo, depois continuou. Eu não a impedi. Depois disso, as coisas começaram a mudar. Ela não ficou bem e de repente o luto não funciona assim, mas voltou a se mover. Começou a levantar, preparar o café, retornar ligações. Até levou o bebê para um grupo de mães na biblioteca. Voltou com um desenho que ele rabiscou num papel colorido e colou na geladeira como se fosse uma obra de arte. Papai começou a trabalhar novamente na garagem, reformando sua velha motocicleta. Mamãe passou a assar mais do que o normal. Mason perguntou se podíamos parar de chamar o quarto de hóspedes de um quarto de hóspedes em simplesmente chamá-lo de meu quarto. Eu considerei tudo isso pequenas vitórias. Algumas semanas depois, Lauren me pediu para acompanhá-la para ver um apartamento. 2 quartos, no andar de cima, sem elevador. Ela não sorriu ao caminhar pelo lugar, mas também não parecia assustada. Eu acho que quero este, disse, olhando pela janelinha da cozinha. Ela assinou o contrato naquela mesma tarde. Naquela noite, comendo pizza em pratos de papel, tivemos nosso primeiro verdadeiro jantar em família desde que Keith morreu. Sem tensão, sem culpa, apenas risadas leves. Mason mastigando de boca aberta, o bebê jogando pedaços de massa no chão. Por um momento, parecia quase normal. E justo quando eu achei que tudo finalmente tinha acabado, chegou uma carta. Sem remetente, carimbada em Las Vegas. A caligrafia era inconfundível. Dentro, apenas uma folha de papel pautado dobrada sem envelope, dentro do envelope, só o papel dizia: se isso chegar até vocês, provavelmente já me fui. Não quero nada. Não mereço nada. Mas preciso que alguém saiba. Eu tentei. Eu não sabia como pedir ajuda. Continuei acreditando que conseguiria resolver tudo antes de vocês descobrirem. Eu amava o bebê. Sinto muito por tudo. Vocês não me devem perdão. Só precisava que alguém soubesse que eu não queria machucar ninguém. Eu simplesmente não sabia como parar. Não havia assinatura no final. Apenas uma mancha de tinta, como se ele tivesse hesitado e, no fim, desistido de escrever o nome. Lauren leu a carta 3 vezes. Não chorou. Não rasgou.
Apenas a dobrou com cuidado e guardou dentro da bolsa. Mais tarde, enquanto lavávamos a louça, ela disse baixinho: "Um dia, eu vou contar para o bebê. Não tudo, mas quem o pai dele foi antes de tudo isso acontecer." Eu apenas assenti. Ela olhou para Mason e comentou que ele ainda gostava daquele sorvete de manga. "Sempre", respondi. Ele sorriu pela primeira vez em meses. Não houve um final dramático, nem uma sensação perfeita de encerramento. Apenas a vida continuando. Um pouco mais silenciosa, um pouco mais cautelosa, mas seguindo em frente. Keith nunca voltou para nossas vidas. Mas o estrago que ele deixou ensinou algo que nenhum de nós esperava: às vezes, são as piores coisas que fazem a verdade finalmente vir à tona. E, a partir daí, se tivermos sorte, podemos reconstruir. Atualização final. A primavera chegou discretamente, como quem não quer chamar atenção. As árvores do lado de fora da casa dos meus pais começaram a florescer de novo, e percebi quanto tempo fazia desde que algum de nós olhava pela janela sem esperar que algo ruim acontecesse. O apartamento da Lauren virou um segundo lar mais rápido do que eu imaginava. Era pequeno, mal cabiam ela e o bebê, mas ela o transformou em um lugar quente, aconchegante, seguro. Comprou uma poltrona usada num brechó, pintou o berço com as próprias mãos e até começou a cuidar de pequenas suculentas no parapeito da janela. Deu a elas nomes de desenhos antigos que víamos quando éramos crianças. Num sábado de abril, ela nos convidou para ir até lá. Sem motivo especial, nem aniversário, nem feriado, só pizza, vinho barato e brinquedos espalhados pelo chão. Mason desenhou uma nave espacial no calendário da parede, e ela nem reclamou. Naquela noite, quando fomos embora, ela ficou parada na porta, com o bebê no colo, acenando até o carro desaparecer de vista. Algumas semanas depois, chegou uma notícia feliz. Lauren recebeu uma proposta de emprego. Era um trabalho administrativo de meio período em uma clínica pediátrica local, horário flexível, benefícios, chance de crescimento. Ela me ligou no mesmo segundo em que recebeu o e-mail. Atendi e ouvi sua voz meio rindo, meio chorando, ofegante, como se tivesse acabado de correr uma maratona. "Eles me escolheram", disse ela. Eles realmente me escolheram. Ela não trabalhava desde antes do bebê nascer. Desde que Keith a convenceu de que deveria ficar em casa e ia se concentrar em ser mãe. Ela não precisou dizer, mas eu sabia o que aquele emprego significava para ela. Não era só trabalho, era prova de que ela podia ficar de pé sozinha outra vez. Comemoramos naquele fim de semana com comida delivery e cupcakes. Mamãe trouxe vinho, papai fez um brinde surpreendentemente sério, e Mason fez um cartaz com parabéns pelo emprego usando papel colorido e fita adesiva. Pela primeira vez em muito tempo, não estávamos olhando para o passado. Naquela noite, depois que a mesa foi limpa e o bebê finalmente adormeceu, Lauren se sentou ao meu lado no sofá e disse: "Eu não tenho mais medo." E eu acreditei. As coisas ainda não eram perfeitas, mas perfeição já não era o objetivo. Agora, tudo o que queríamos eram dias bons. E aquela noite foi um deles. Talvez o melhor de todos.